Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu quero conversar com você uma coisa que é muito, presente na nossa vida e que nos impede muitas vezes de manter o estado de permissão, que nos impede muitas vezes de manter o estado de alinhamento, de receber, sair do modo receptivo, para que a gente receba as coisas que a gente já criou numa realidade vibracional. E essas coisas são o quê? Conviver com pessoas com uma vibração diferente da nossa. Isso é algo que é muito comum. Muitas pessoas perguntam aqui pra mim, como que eu convivo com pessoas com a vibração diferente? Às vezes você chega num lugar, você tá com a energia boa, mas as pessoas drenam a sua energia. O que elas falam, o que elas pensam, acabam drenando a sua energia, ou mesmo, às vezes elas até fazem com que você se sinta mal, como se as coisas que você acreditassem fossem bobas ou fora do normal. E aí, às vezes a gente pensa, o que a gente faz com relação a isso? Como eu posso fazer em relação a isso? Porque muitas vezes isso faz com que você se irrite, com que você fique estressado, ou com que você fique zangado com as pessoas, ou mesmo triste, ou até mesmo duvidando se tudo isso que você acredita realmente faz sentido, já que todas as pessoas à sua volta parecem não ver sentido nisso. Então, às vezes você se questiona, será que eu realmente estou indo pelo caminho certo? Ou se irrita porque as pessoas são tão pessimistas? Então, vem vários sentimentos de resistência, ou seja, sentimentos contrários à vibração do seu desejo, que tira você do estado de permissão. E aí, eu quero te falar uma coisa hoje muito interessante. Só que antes de tudo, uma única coisa que você pode fazer que vai te ajudar a lidar com essas pessoas, com essas situações, uma única coisa que vai ajudar você a manter o seu estado de permissão, mesmo diante de pessoas fora do alinhamento, pessoas que zombam, pessoas fora da sua vibração. Só que antes de tudo, como eu falei, eu quero contar uma história para você aqui, para você entender uma coisa, e vai ser bem interessante essa história. E antes de tudo, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo. Então, bora lá. O que acontece, Eu moro perto de um estádio de futebol. Eu moro perto do estádio do Santos Futebol Clube. E aí, o que acontece? Esse estádio, quando tem jogo, todas as luzes do estádio, eu não sei se você já passou perto de um estádio de futebol, também não sei se todos são assim, porque eu conheço dois, aqui da cidade onde eu moro, tem dois estádios perto, da Portuguesa e do Santos, mas outros eu não sei. O da Portuguesa eu não percebi como é que funciona, porque ele não é tão perto de casa, e também eu nunca olhei por cima, assim, o do Santos dá pra ver. Tem umas placas de luzes bem forte, bem forte. Naturalmente elas ficam desligadas, mas quando tem jogo, essas luzes ficam acesas. E aí, eu moro perto, no sentido de que uns 5 minutos eu chego no estádio, até menos, mas não perto do lado. E o que acontece é que quando tem jogo, pelo menos umas 4 quadras à frente do estádio, mais ou menos assim, fica totalmente iluminado. O céu perto do estádio fica tão iluminado quando tem jogo de noite que parece realmente que a noite está mais clara. Mas é uma coisa assim que é interessante de ver. Até o céu fica mais claro, sabe? Porque geralmente as luzes, elas incidem, as luzes de poste, tudo, elas vão para o solo, mas como as luzes do estádio elas são voltadas para cima, a noite fica mais clara de um modo geral e você consegue perceber isso a quadras de distância do estádio. É muito interessante, porque eu lembro logo que eu vim morar aqui, eu nunca tinha saído de casa à noite no dia de jogo. E no dia que eu saí, eu achei incrível, porque eu estava longe. E mesmo distante do estádio, eu conseguia ver uma claridade no céu, como se a noite estivesse muito mais clara, sabe? Quando tem uma noite de lua, por exemplo, que fica muito mais claro. Então, o que acontece, Você já vai entender onde eu quero chegar com essa história, que está relacionada a essa única coisa que você pode fazer para não sair do estado de permissão quando está junto com pessoas assim, que tiram a sua energia, que drenam a sua energia, que não tem a mesma vibe que você. O que acontece? A luz do estádio é tão forte, que ela ilumina todas as áreas à volta. E aí o que acontece, Até os lugares mais distantes são beneficiados dessa luz. E aí o que eu quero chegar, onde eu quero chegar com isso? Você precisa ser a luz dominante. Ou seja, como assim? Você precisa ser a energia que domina o fluxo da conversa. Você precisa estar tão iluminado que a sua energia controla e direciona o fluxo da conversa. O que acontece é que quando você está
num lugar de não muita energia, você está se alinhando, você permite, você pratica exercício de permissão, você faz o possível para manter a sua vibração alta. Mas quando a sua energia não está tão boa o suficiente, o que acontece é que aquelas pessoas à sua volta, às vezes em maior volume que você, controlam e direcionam a energia do lugar e logo direcionam a energia da conversa e te afetam emocionalmente, ou seja, você chega perto delas e a sua vibração cai pelas coisas que elas falaram, ou às vezes você nem precisa dizer nada, mas é chegar perto daquela pessoa e a sua energia cai, porque a energia dela, ainda que negativa, está mais alta, ou seja, mais alta que eu digo é mais forte, não em questão de vibração, porque a energia negativa é mais baixa, mas mais forte, mais poderosa, tem mais poder do que a sua. E aí, no caso, você acaba sendo drenado e sendo jogado na direção da vibração deles. Percebe? Porque eles estão falando de coisas negativas e não é que você entrou na vibe de falar também de coisas negativas. Mas o que aconteceu é que você também começou a ser afetado, de modo que você também se sente mal. Você se sente irritado pelo que eles estão falando, então você foi sugado pela frequência deles, a polaridade da frequência deles, entende? Você era uma pontinha de luz, uma faísca de luz positiva, só que você foi sugado pela energia negativa, então você foi afetado pela energia deles. E como não ser afetado e também conseguir, às vezes, direcionar a energia? Pode ser que no primeiro momento você não consiga direcionar a energia do que eles vão falar, mas você consiga, no caso, não ser afetado pela energia deles, ser como um estádio de futebol. Por que eu falei do estádio? Porque uma pessoa alinhada com a energia, ou seja, no estado de permissão, no modo receptivo, conectada com a fonte de energia, alinhada com a fonte, seja qual for o nome que você queira dar, uma pessoa nesse estado, ela é muito mais forte que milhares que não estão. Então, o que vai acontecer é que o que vai mudar pode ser que você não consiga direcionar a conversa deles, mas pode ser que só chegue para o seu ouvido aquilo que combina com a sua vibração. Entende? Você só consiga ouvir aquilo que te faz bem. Ou até que você ouça o que eles estão dizendo, mas numa postura vibracional de amor e compreensão, de perceber que eles estão num lugar diferente de você. Ou pode ser que você realmente esteja com a energia tão forte que você direcione a conversa. E aí, naturalmente, eles vão falar de coisas engraçadas, eles vão falar de coisas que combinem com a vibração que você está emitindo. Então, como é que você faz isso? Como é que você se torna esse estádio, essa luz poderosa que ilumina quem está à sua volta? Não uma fagulha tão pequenininha que acaba sendo inundada pela escuridão. Então, o que acontece é o seguinte, como é que você faz isso? Toda vez que você sair para algum lugar, você direciona os seus pensamentos como você quer se sentir. Você pode fazer isso ao longo do seu dia, não só quando você vai fazer isso, vai encontrar com pessoas que você sabe que tem uma vibe diferente da sua. Porque a gente está sempre cercado de pessoas de diferentes formas. Então, assim, a gente pode fazer isso a cada momento do nosso dia, para direcionar o nosso foco, a nossa intenção de como a gente quer se sentir em cada momento. E aí, tem um ponto muito interessante, que é de quando você define essa intenção, que naturalmente a gente tenta projetar a situação e como a gente quer que a situação se desenrole. Eu tô te falando por experiência própria, porque várias vezes quando eu pensava em fazer isso, eu projetava justamente dessa forma. Eu imaginava a situação com as pessoas e aí eu imaginava como que eu queria que fosse. Só que, pelo fato de já ter muito momento, muito impulso com aquelas pessoas, ou seja, eu já relacionei a pessoa A com como acontece a minha interação com aquela pessoa, como eu me sinto, como geralmente ela fala. E aí, naturalmente, quando a gente faz isso, o que acontece é que a gente vai sempre lembrar a nossa vibração dominante sobre aquela pessoa pode ser de algo negativo. E aí, quando a gente tenta fazer esse exercício, o que acontece é o quê? De intencionar como eu quero me sentir com aquela pessoa, o que acontece é que, ao invés de eu intencionar como eu quero me sentir, eu relembro dos momentos que eu não gostei com aquela pessoa, porque está mais ativo na minha vibração. E aí a gente pode contornar isso, a gente sempre pode contornar as situações na nossa mente. Por quê? Já teve, com certeza você tem aquela pessoa na sua vida que você ama estar perto, que é uma pessoa alegre, divertida, ou um momento que você gosta do seu dia, ou um lugar que você vá, que você se sinta muito bem, ainda que não seja para conviver com pessoas, de repente, você gosta de quando você vai na praia, o sentimento que você tem, a sensação que você tem,
ou no momento que você toma o seu banho relaxante, tranquilo. Qual o momento que é muito bom, que você ama apreciar, que te dá relaxamento, que te dá paz, ou uma coisa que é divertida, que é relaxante, ou aquele filme que você ama ver. E aí, quando você direcionar a sua intenção, como eu quero me sentir nesse momento agora? Eu quero me sentir divertida, alegre, feliz, eu quero me sentir apreciando esse momento, eu quero me sentir empolgada, entusiasmada. Eu quero me sentir encantada. Quando você está junto com pessoas que você gosta, geralmente, e que estão falando coisas que apreciam, que você aprecia, geralmente você se sente encantada. Como é que tá junto daquelas pessoas que você adora? É uma sensação boa, de interesse, você quer continuar ali. Você está interessada na conversa, você não está querendo fugir da conversa, você está interessada na conversa, você não está recriminando ou julgando aquelas pessoas, você está adorando a interação, então você, nossa, como é bom conversar com essa pessoa. Nossa, como ela tem clareza, como ela é inteligente, como ela é divertida. Nossa, como é uma pessoa amável, como é uma pessoa gentil, não é assim? Então, você vai ancorar nesse momento, ao invés de você lembrar daquela situação, daquelas pessoas que você já tem uma carga emocional relacionadas a ela negativa, você vai mudar. Você vai pensar, falei uma carga emocional relacionadas, né? Uma carga emocional relacionada a elas negativa, você vai pensar naquelas pessoas que você se sente bem. Porque nesse momento você está intencionando que você quer se sentir como você se sente quando está com aquelas pessoas que te fazem bem. E aí você se prepara vibracionalmente. A gente pensa às vezes que se preparar vibracionalmente é como se fosse pegar um arsenal, né? Você vai pegando as suas armas ali para se munir contra aquelas pessoas, porque se eles falarem isso, eu vou falar isso. Não é isso. Eu ancoro uma vibração de como eu quero me sentir. Mas para que eu lembre e ative dentro de mim a vibração de como eu quero me sentir, eu lembro de momentos bons, eu lembro de pessoas que fazem me sentir bem, eu lembro dos momentos que eu passo com essas pessoas que fazem me sentir bem, eu lembro de circunstâncias e situações que façam eu me sentir bem. E aí eu ancoro isso dentro de mim, de modo que quando eu chegar naquele lugar, o que eu vou ver, o que eu vou perceber é o bem-estar, o que eu vou perceber é o que eu quero ver. Eu tenho uma afirmação que eu faço todo dia, né, do livro, eu acho que Dinheiro Atrai Dinheiro, se eu não me engano. Esse livro é da Esther Jerry Hicks, o link tá aqui na descrição. Caso você ainda não tenha esse livro, é um livro muito, muito bom. Ele te ajuda realmente a usar a legislação na prática, na sua vida. Tem vários exercícios práticos, vários exemplos, várias perguntas e respostas também. Então, assim, perguntas que às vezes passam pela nossa cabeça e a gente não sabe onde tem a resposta. Nesse livro tem. E, apesar do nome, né, ele não serve só para você conquistar dinheiro. Ele serve para você ter saúde, felicidade, bem-estar, prosperidade, enfim. Então, esse livro tem essa afirmação, tem no livro Dinheiro Atrai Dinheiro. Pode ser que eu tenha parafraseado ela, ou seja, deixado do meu jeito. Mas eu amo essa afirmação e eu faço todo dia. Hoje não importa onde eu ande, não importa onde eu vá, não importa aonde eu esteja, com quem eu esteja ou com o que eu esteja fazendo. Eu escolho me sentir bem. Essa afirmação é muito poderosa, porque assim, eu não vou deixar que nada atrapalhe meu bem-estar. Eu vou fazer o possível para que eu me sinta bem, independente do lugar que eu esteja, independente com as pessoas que eu esteja, o que elas estejam fazendo ou o que eu esteja fazendo. A minha prioridade é me sentir bem. E aí, esse exercício está muito relacionado a isso, porque se eu escolho me sentir bem, eu escolho intencionar me sentir bem quando eu estiver com essas pessoas. E se de repente eu não conseguir declarar uma intenção tão poderosa na primeira vez, eu escolho relevar o que essas pessoas dizem. Eu escolho me distrair dessas pessoas. Seja no local de trabalho, às vezes pode ser que o lugar que você convive com essas pessoas seja um local de trabalho. Eu escolho me distrair, eu escolho buscar coisas boas nelas, nas quais eu posso focar. Porque o que mais me importa nesse dia é me sentir bem. Então, o que eu puder fazer para que eu me sinta bem, eu vou fazer. E aí, né, esse exercício por si só, você vai perceber que vai ajudar muito, muito, muito você a se sentir melhor, não importa qual ambiente você esteja. E vai chegar um momento que você vai começar a dominar o ambiente, você vai ser como o estádio de futebol do Santos, que a iluminação dele é tão forte, que a sua luz vai ser tão forte, que você vai iluminar as quadras à sua volta, as pessoas à sua volta. Então, basicamente é isso. Se torne essa luz tão forte que você domine os lugares e não seja dominada pela escuridão do lugar que você vá. Leve luz para onde você for. Não tente convencer as pessoas do assunto que você quer falar. Não tente catequizar as pessoas. A gente tem um hábito, né? Quando a gente aprende algo novo, às vezes a gente quer compartilhar. Nossa, tô tão empolgada com isso, legal.
Se for natural, não fale para tentar convencer as pessoas, não fale para colocar as pessoas. Você deveria fazer isso, porque olha só como é que você tá. Porque quando a gente, é uma coisa muito interessante, quando a gente não percebe, tá? Isso que a gente faz. Só que quando você tá aconselhando uma pessoa, você deveria fazer isso, olha, vai ser muito bom para você, você vai conseguir. Ao mesmo tempo, quando você tá dando esse conselho, você não percebe isso, mas pro outro, você tá apontando as situações negativas dele. Ou seja, está dizendo que ele não está num bom lugar. É como se fosse uma crítica velada. A gente não faz com a intenção de criticar. Só que muitas vezes a pessoa recebe assim. Porque quando eu estou falando para a pessoa que ela pode melhorar, eu estou dizendo que ela não está no lugar bom. Em outras palavras, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que sempre muito estar atento ao que a gente está dizendo. Porque tudo tem dois aspectos, né? E aí, quando eu pego e falo, por que fala, né? Que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E na maior parte das vezes, quando a gente vai dar um conselho para alguém, a pessoa nunca recebe bem. Porque um conselho tem sempre uma crítica embutida nele. Se eu estou dizendo para a pessoa que ela pode melhorar, é porque eu estou apontando algo nela que está ruim. E se ela está incomodada com aquilo, no momento que eu vou e dou um conselho, ela vai sentir mais forte aquilo que está ruim, que ela mesma não quer ver. E ela vai sentir que de alguma forma você está... Caramba, tá dizendo então que minha vida não tá boa? Por isso que na maior parte das vezes as pessoas não gostam de conselho. Porque de alguma forma elas se sentem diminuídas, sabe? Porque elas estão achando que você tá achando que tá num ponto mais alto e por isso você tá querendo dar pitaco na vida das pessoas. Eu tenho 100% de certeza que você já deu um conselho e não foi bem recebido. E na maior parte das vezes acontece isso. Então não tente catequizar as pessoas. Porque o que vai acontecer é que elas vão tentar reagir. E qual é a forma delas reagir? Tentando te desempoderar, ou seja, tentando fazer com que aquilo que você acredita pareça tolo, pareça bobo, fútil, entende? Pareça que você está no caminho errado. Elas vão tentar achar provas para fazer com que você se sinta pequena, diminuída. Então, assim, fazer isso é dar um tiro no próprio pé. Como assim, Aline? Porque você está construindo uma crença nova em tudo isso. E aí, ouvir de várias pessoas à sua volta deboche, coisas assim, vai fazer com que você duvide de você mesmo. Então, como eu posso dizer, por experiência própria, sabe? Fica na sua. Nossa, estou aprendendo algo muito legal, estou me divertindo muito, está sendo muito bom. Se estiver empolgada, se for uma coisa que não tiver controle, que você não tá, mas agora não vá planejar, chegar e tentar levar as pessoas para o seu lado. As pessoas são naturalmente atraídas quando elas estão no momento certo. Elas podem perguntar algo, se interessar, ou de alguma forma, pode ser que um assunto que não tenha nada a ver te leve a outro, e você chega a falar com essa pessoa sobre isso. Mas tentar catequizar as pessoas é tiro no pé, na maior parte das vezes. Porque elas vão se sentir ofendidas, como se você estivesse mostrando para ela que a vida delas não tá boa. Não como se você dissesse, nossa, você pode melhorar. Mas como se você apontasse, olha, você não sabe o que você está fazendo da sua vida. Então, sempre tenta não fazer isso. Porque você vai perceber naturalmente que, normalmente, quando você faz isso, as pessoas crescem sobre você de um modo de tipo... o que você está querendo dizer? E aí elas vão tentar te desencorajar, ainda que depois elas vão pesquisar sobre isso que você falou. Mas ninguém quer se sentir pequeno, ninguém quer se sentir bobo, ninguém quer se sentir que não sabe as coisas e que não sabe lidar com a própria vida, tá? Então, evita fazer isso e seja a luz que ilumina, não no caso, né, como eu falei, de tentar catequizar, mas assim, a sua energia vai conduzir a conversa para coisas boas, ainda que não tenha nada a ver com orientação. Pode conduzir a sua conversa para uma coisa alegre, para uma coisa divertida, que todo mundo, um assunto que todo mundo esteja a par, que faça parte da realidade de todo mundo, mas que seja divertido, que seja alegre, uma lembrança boa, uma conversa interessante, tá? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você está cansada de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O
Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.